Eu quero só fazer uma ponderação sobre o que o Léo falou. Na minha opinião, eu acho que às vezes o critério utilizado para esse julgamento de ser uma campanha mais morna ou mais empolgante, eu acho que ele talvez esteja um pouco, como é que eu posso dizer, descalibrado. Meu ponto com o que o Léo escreveu tem mais a ver com isso, tá? Para mim tá descalibrado. Por quê? E aí o Tarcísio concorda com o Léo, por isso que eu digo, o Léo representa uma parte da torcida do Ceará. O Ceará tá voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Aí vamos analisar quem foram os times que vieram da Série B. O Mirassol tá em quarto lugar com 42 pontos, ok. O Santos tá brigando para não cair, tá na parte de baixo da tabela. O Santos deu uma melhorada com o Vojvoda agora, conseguiu uma vitória contra o São Paulo, uma vitória por 1-0, tinha empatado em 0-0 com o Fluminense e tinha empatado com o Atlético Mineiro fora de casa. São os 3 jogos do Vojvoda. Não perdeu e não tomou gol com o Vojvoda ainda. Mas é um Santos que está na parte de baixo da tabela. E o outro é o Sport, que é o lanterna e postulante a rebaixamento aí. Né? Não tem muito para onde correr. O Sport é um virtual rebaixado. O Ceará é um time que está ele é o terceiro menor orçamento da série A. Ele está no meio da tabela, ele é 11º ali brigando, e o Léo fala de uma variação dele ser 8º, 9º, comparando ao Red Bull Bragantino. O Ceará poderia estar com mais pontos? Poderia. O Ceará teve jogos onde ele estava com resultado e acabou deixando escapar? Aconteceu. O caso do jogo contra o Juventude, por exemplo, que ele era para ter ganho o jogo, mas estava indo para o empate em 0-0, aí toma um gol no final, é um ponto que faz diferença. Tem o próprio jogo contra o Bragantino no primeiro turno, quando ele faz 2-0 fora de casa e sofre um empate. Isso para citar alguns, mas tiveram outros. O próprio jogo contra o Palmeiras, que ele faz um 2-1 lá, tem um gol que é duvidoso, gol do Ailon lá, o gol anulado. Outro jogo que ele poderia também ter conquistado pontos. Mas eu acho que o que fere mais o torcedor é mais o que ele tem feito em casa do que, de fato, a campanha dele no campeonato. Por isso que eu digo que está descalibrado, porque o sentimento que eu tenho é de satisfação em relação à expectativa. Pô, é um time que está voltando para a Série A, gente. É um time que está voltando para a Série A. Não tem como você fazer grandes exigências, porque o Ceará não é o Santos. O Ceará não é o Santos que está cheio do dinheiro. Ah, como é que paga? Eu não sei, mas tem lá o Neymar. Tá levando gente lá, rodo, para o Tiquinho. Olha aí quanto é o salário do Tiquinho Soares, por exemplo. O Ceará não é o Santos que chega no campeonato com uma pressão de título, de ficar na parte de cima da tabela. O Ceará é um time que tem limitações financeiras. Então, assim, eu não tenho toda essa expectativa de um campeonato onde o Ceará briga por coisas maiores, e aí eu vou voltar à mensagem do Antônio José. Se eu disser o que eu gostaria que o Ceará brigasse na parte de cima. Eu gostaria que o Ceará brigasse lá nas cabeças. Tivesse a possibilidade de brigar por um título. Mas eu não analiso o Antônio José só pelo meu gosto. Eu analiso pelo contexto do que é o campeonato. Do que é a dificuldade de jogar um campeonato brasileiro, quando durante boa parte do campeonato o Ceará não teve um elenco com muitas opções para poder fazer as trocas. Para poder, agora talvez, nesse momento da competição, o Ceará tenha mais possibilidades. É o retorno agora, por exemplo, do Fabiano na lateral direita, é o retorno do Marcos Vitor, que hoje talvez seja um bom achado aí do Léo Condé na temporada, que ninguém dava nada pelo Marcos Vitor, de repente ele se torna um cara que equilibra mais o sistema defensivo junto com o William Machado. Tem a volta do Matheus Bahia, que não pôde jogar contra o Bahia, né? O criticado Nicolas sai. Então o Ceará é aquele time que, quando perde um jogador como o Pedro Raul, não tem um cara para repor. Aí o Ceará contrata o Luca e o Léo Condé não coloca para jogar, que é uma outra crítica. A gente precisa fazer algumas ressalvas, conversar um pouco sobre isso também. Mas, de forma geral, é um time que, com todas essas limitações, com erros, com acertos, é um time que está em 11º lugar no campeonato, com uma pontuação menos preocupante do que poderia ser. A gente fala, o Ceará poderia ser 8º, o Ceará poderia ser 9º, mas o Ceará poderia também ter perdido os jogos que ele ganhou ali, que ele fez o gol de empate contra o Flamengo, por exemplo. Ele poderia ter perdido o jogo contra o Flamengo aqui. Poderia ter perdido para o Santos no jogo do Allianz, lá no 0-0, no jogo de ida. Entendeu? O jogo contra o Cruzeiro é um jogo onde o Ceará vai muito bem e faz um resultado extremamente improvável. Então o Ceará é um time de resultados assim,
mas também vacilou, e vacilou em casa. Então eu acho que o fato da torcida estar mais morna é Atlético Mineiro, Corinthians, Juventude, jogos onde ele estava jogando em casa e acabou sendo Mirassol. Ah, mas o Mirassol fez os 2 gols. O Mirassol no jogo contra o Ceará fez os 2 gols. É um time organizado, que trabalha bem a bola, que empurra o adversário para trás. Mas o Mirassol contra o Ceará foi um Mirassol extremamente eficiente. Fez os gols e depois controlou o resultado, jogou como um timezinho de Série B na Arena Castelão e saiu daqui com mérito, tá? Aqui não é demérito ao trabalho do Guanais, não. Ganhou e é o que importa. Mas foi um timezinho que jogou como um time copeiro para poder levar os pontos para casa. Então isso frustra mais o torcedor do que a posição da tabela. Se o Ceará tivesse, de fato, vencido esses jogos, ele estaria melhor posicionado na classificação. Mas aí não é por falta de ambição. Aí não é porque o Ceará não quer brigar por mais coisas na tabela. É porque, de fato, em alguns momentos ele jogou mal, não tinha como repor. E é, obviamente, passível de crítica e tudo mais. Mas eu não sou sommelier de torcedor, mas acho que era um ano para o Ceará voltar. E aí eu pego o gancho do Antônio José. Ou você não vê de outra forma? Cara, vamos primeiro bater os 45 pontos? Vamos primeiro atingir essa meta? O Ceará hoje está com 28 pontos. 28 mais 2 dá 30, 30 para 45 dá 15, 15 mais 2, 17. Ele está a 17 pontos de cumprir a primeira meta. 17 pontos dividindo por 3, 15 por 3 dá 5. São 5 vitórias e 2 empates em 7 jogos, né? 5 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 7 jogos. O Ceará tem quantos jogos hoje? Só para confirmar aqui para eu não falar besteira. O Ceará, nesse momento do campeonato, o Ceará tem... Eu estou na dúvida se são 23 jogos. É isso, está todo mundo com 24 e ele está com... Ele está com 23, pode ser? O Ceará tem 23 jogos. 23 para 38, faltam 15. Ele tem que, em 7 jogos, a metade, praticamente, ele conseguir o que lhe cabe nessa temporada. Ele tem que conseguir na metade desses jogos. Vamos esperar acontecer. Não vamos gerar uma hiper pressão em cima do Ceará nesse momento, porque quem acha que está confortável, eu diria que não é preocupante. Eu diria que não é confortável. A gente não precisa estar aqui grilando, preocupado extremamente. Mas não dá para você ficar relaxado. Não dá para pensar na Sul-Americana se ainda tem aí um grande desafio. E eu estou falando de 7 jogos em 15, mas eu nem conto 15. E eu vou explicar por quê. Eu conto 12. O Ceará tem que fazer em 7 de 12 essa pontuação de 45 pontos. Eu estou falando de 45 pontos, que é a provocação que o Antônio José está falando aqui. Sabe por quê? Porque os últimos 3 jogos do Ceará são contra Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, nessa ordem aí, ou algo parecido com isso. Certo? Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Olha quem são os 3 primeiros do campeonato. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. É contra esses 3 times que o Ceará vai decidir os últimos 3 jogos. Então, meu amigo, o Ceará tem 12 jogos. 12. Para tentar fazer 45 pontos. Ele pode matar em 7. E eu tô falando só dos 3 últimos jogos, mas não quer dizer que os outros que ainda faltam são jogos tranquilos, não. Eu tenho uma planilha aqui. Eu vou primeiro voltar aqui, eu vou só falar da GoCase mais uma vez, né? Parceiros da gente. Se você pode usar o cupom, entra lá no site, dá essa moral. A GoCase é parceira do canal, muito, muito legal. Ainda vou fazer um grafismo aqui, colocando quem são os apoiadores. Isso aí vai vir mais pra frente, tá? Mas assim, a GoCase eu tenho um cupom, né? Você pode chegar lá, comprar. O produto tem desconto, você vai lá, coloca mais o cupom, ainda ganha mais uma laminha, como diria o meu pai, né? Então, vai lá, usa o cupom sem moderação, dá essa moral pra gente, tá? Eu agradeço demais a GoCase que apoia, que tá junto, que acreditou, e a gente vai continuar produzindo conteúdo para eles aí, tá? Então, muito obrigado mesmo à galera da GoCase, que tem sido realmente parceira. Então, cola lá na galera da GoCase, tá?
Olha a quantidade de times que o Ceará tem, que aí a provocação é, pô, o Ceará tem que brigar por algo maior no campeonato. Olha a sequência que o Ceará tem para fazer os 45 pontos. Olha os adversários. Campeonato Brasileiro, meu velho. O Ceará vai pegar aí muita pedreira ainda. Vai pegar o Mirassol lá, vai pegar o Corinthians lá, vai pegar o Atlético Mineiro lá, vai pegar o Fluminense lá, vai pegar o Sport lá, mas o Sport é o lanterna. Depois vai lá pegar o Sport na Ilha do Retiro agora. O Corinthians foi lá e perdeu. Vai pegar o Vitória lá. Não tem moleza, meu velho. Não tem moleza. Vai pegar o São Paulo lá agora que vem de uma derrota para a equipe do Santos. E a galera quer que o Ceará esteja brigando na parte de cima do campeonato, porque senão o Ceará não tem um time que não tem ambição. Foi o que eu disse, eu tenho muito respeito ao Léo, mas eu acho que ele representa uma galera, e só que eu discordo dessa hiper expectativa de achar que o Ceará é um time que tem que chegar no campeonato e passar o caminhão. E é claro que o Ceará perdeu jogos que ele não deveria, eu concordo com isso. Né? Então, assim, o meu ponto de vista, não é nem assim, não sou dono da razão. Não estou aqui sendo dono da razão. Eu só estou dando meu ponto de vista, que eu acho que há uma super expectativa em cima de um time, galera, que vem praticamente, se a gente for olhar de minutos aqui, olha a diferença. Ó. Olha a diferença depois do Lourenço. Eu vou marcar do Lourenço para cima. Oh, maravilha. Vou marcar do Lourenço para cima aí, ó. Olha esse lado aqui da planilha, vê se dá para ver. Tá aqui, ó. Olha a diferença desses primeiros caras, que aí tem uma são 11 jogadores, né? Dá para ver a contagem aqui, são 11 jogadores. Na verdade, não é nem do Lourenço, aqui é do Nicolas. Não, é do Ailon. Do Ailon para cima. É um total de 13 jogadores. O Ailon tem 1.735 minutos. O Nicolas, que é o 14º, tem 1.242. Olha a diferença do Nicolas, que é o 14º. Ele está com 1.242 minutos. Ele é o 14º jogador que mais atuou na temporada. Daí para cima, salta quase 500 minutos para o Ailon. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? O Ceará tem uma base de 15, 14 jogadores que jogam a temporada. São esses caras, ó, Dieguinho, Marlon, Galeano, Fabiano Souza, William Machado, Bruno Ferreira, Pedro Raul, Mugni, Matheus Bahia, Fernando Sobral, Lourenço, Pedro Henrique e Ailon. Esse é o elenco do Ceará. Aí, assim, quem tá aumentando aqui de numeração, de quantidade de minutos, que o Marcos Vitor, que tá ali só com 509, o Rafael Ramos, que joga de vez em quando, tá com 807, e o Richardson, 1039, porque o Richardson passou muito tempo fora. Então, o Ceará é um time que está sustentando uma temporada com praticamente 14, 15 jogadores. Sendo primeira linha, sendo front. Entendeu? Então, eu acho que há uma super expectativa no Ceará. Eu acho que há uma... Às vezes, há uma parece que é um time que já está extremamente consolidado. E, enfim, eu acho que é... Acho que o Ceará faz uma campanha, no mínimo, digna. Ah, não é empolgante. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu prefiro a campanha que o Ceará está fazendo do que ele tá com campanha super de adrenalina na parte de baixo da tabela. Que ele seja morno durante um bocado de ano aí na Série A do Campeonato Brasileiro, estando em 11º, 10º, 12º, 9º. Para mim tá... Eu assino agora.